Um outro ponto que eu não cheguei a mencionar naquele primeiro vídeo que eu falei sobre a diferença do violão de aço para o violão de nylon é sobre madeiramento. Geralmente a gente olha aqui para o corpo, claro que existem instrumentos que tem tingido a madeira, que é pintado. Instrumento pintado, só dando informação complementar, todo instrumento pintado vai ter um som mais abafado, mais fechado, certo? Então, coisas que interferem no som do instrumento, o tipo de madeira. Segundo tipo de coisa, a cor dele. Cor natural é o que mais vai valorizar as frequências da madeira, certo? Daí, por exemplo, o tipo de verniz é outra coisa. O verniz, por exemplo, brilhante como esse é um verniz mais grosso, certo? Porque tem que ser mais camadas para eles poderem lixar e conseguir dar esse brilho. Já um verniz muito fino é muito complicado, né, de você chegar nesse brilho, certo? Então o verniz fosco geralmente passa mais um som mais projetado e mais autêntico da madeira, vamos colocar assim, um som menos filtrado de certa forma, menos abafado, certo? Então, mas o vídeo não é sobre verniz. Quando a gente olha para o instrumento, esse tampo aqui mais claro, por exemplo, eu não tenho certeza, não tenho certeza. Vai só passando as pistas para vocês, certo? Geralmente, violões de aço, que nem esse daqui, eles podem ter o tampo mais claro ou mais escuro. E os tampos mais comuns que eu conheço de violão de aço, certo? Que me parece são mais tradicionais, não sou nenhum especialista em violão de aço, mas é abeto, pinho, existem vários tipos de abeto, pinho. Spruce é a mesma coisa, tá? Que abeto e pinho. Claro que tem vários tipos de abeto, pinho, spruce, o nome que for. Quando o tampo é mais claro assim, geralmente é um tipo de pinho que está no tampo. Quando o tampo é mais marrom, mais escuro, certo? Eu não tenho um aqui agora para demonstrar, certo? Mas, né, um tampo mais próximo dessa cor, certo? Tampo é a parte frontal do instrumento. Um tampo mais escuro, geralmente é mogno, certo? E uma associação que não é 100% assim, mas que vocês podem ter, é que o instrumento que tem o tampo mais claro tem um som mais agudo. O instrumento que tem um tampo mais escuro tem um som mais grave. Geralmente, se o instrumento tiver as madeiras escuras, é normal que ele seja mais para cordas de aço. Eu ainda não vi, mas pode ter, ninguém é proibido de fabricar, certo? Pode ter alguém que faça um violão de nylon que já tem um som mais grave, mais doce, e a pessoa ainda colocar mogno no tampo. É normal colocar mogno na lateral de instrumentos de nylon, mas no tampo ou no braço mesmo, mas no tampo ainda não vi, certo? Porque as cordas de aço elas são mais brilhantes, mais agudas. Então, para contrabalancear a estridência, muita gente prefere o mogno no tampo do instrumento para deixar o som um pouquinho mais fechado, menos brilhante, menos estridente, certo? Então, as madeiras também variam. No caso dos instrumentos de nylon, os tampos mais tradicional, eu falo assim, mais tradicional, não estou nem falando da questão da se é laminado ou se é maciço, certo? Mas obviamente que, sei lá, se você pegar instrumentos de abaixo de R$ 500 hoje em dia, possivelmente vai ter muito instrumento que é feito com outra madeira que ninguém ouve falar, com certeza, certo? Mas estou falando assim, normalmente, né? Normalmente as coisas mais tradicionais são essas madeiras que eu observo, que eu percebo, não que seja proibido, estou falando sobre o que é tradicional, convencional. Não quer dizer que é errado, não quer dizer que é proibido, estou falando o que eu conheço como tradicional, certo? Então, seguindo. Já no instrumento de nylon, o tampo também é comum ter o pinho como um tampo bem comum. Pinho, abeto, spruce é a mesma coisa, certo? E só complementando o que eu não falei antes, o mogno às vezes vem escrito mahogany, certo? Mahogany wood, certo? É a mesma madeira. Já o nylon, o normal dele é vir também com pinho, com spruce no tampo, quando o tampo é claro. E quando é um pouquinho mais escuro, geralmente é o cedro, certo? O cedro que vai dar um timbre mais fechado também, um timbre mais médio, certo? Então, né, eu também não tô aqui para colocar regras, falar que é o que não é, mas tende a ser, certo? Baseado no que eu vi, baseado no que eu testei. Instrumentos que tem o tampo em pinho geralmente são mais agudos, mais brilhantes, certo? Mais definido o timbre, vamos colocar assim, talvez, e acaba mostrando mais seus erros quando você toca também. Porque, né, a maioria dos ruídos são agudos, vamos colocar assim, certo? E no grave as coisas ficam mais emboladas, então fica mais mascarada as coisas. E instrumentos com o tampo em cedro, certo?
assim como o tampo em mogno, certo? Também, né, tem, no caso do violão de nylon, tampo em cedro, tende a dar um timbre mais médio e mais melódico, certo? Então, enfim, é legal, quem gosta de violão acaba tendo mais de um violão com mais de um tipo de tampo, certo? Mas é isso. Violão, por exemplo, você vê uma madeira muito escura, certo? Você vê o mogno no tampo, provavelmente é cordas de aço, certo? Se o instrumento é pintado, só lamento para você. Então eu tô brincando, né? Mas o instrumento com cordas de aço, ele pode ser pintado com menos prejuízo ao som, vamos colocar assim, porque se a corda já é mais brilhante, abafar não vai prejudicar tanto o som. Já no instrumento de nylon, é bem difícil, até hoje, né, pode ter instrumento de nylon pintado, que o som acústico, o som plugado, não faz a menor diferença se é pintado, entendeu? Se faz pouca diferença, para não dizer que faz nenhuma diferença, faz pouca diferença, porque o som elétrico que a gente escuta, ele vem geralmente do piezo, certo? E do circuito ativo do instrumento. Então faz pouca diferença, certo? No caso, né, de instrumentos plugados, certo? Na hora que você pluga o instrumento. Mas para o som acústico, até hoje ainda não vi um instrumento de nylon pintado que tem um som que você fala assim, é minimamente legal. Geralmente é muito fechado, muito embolado, certo? Mas é isso, então, né, não fique triste, você vai ter outro violão se o seu é pintado. E se esse vídeo foi útil e interessante para você, não deixe de clicar no like, no gostei, se inscrever, comentar, compartilhar, indicar para um amigo e a gente se vê numa próxima.